meninas, a gente não pode esquecer de outra coisa extremamente óbvia no filme. O tratamento dado aos vícios, aos pecados capitais. Então a gente tem ali luxúria, a gente tem a avareza, a gente tem a gula, certo? A gente não vai esquecer, mas a gente ainda tá na superfície da coisa. Pra gente começar essa análise teórica, a gente tem que voltar e compreender de novo um pouquinho a teoria, né, funcionalista do Émile Durkheim. Durkheim está presente no filme do começo ao fim. Por quê? A concepção de sociedade de Durkheim, ela é apresentada como um grande corpo, né? E cada indivíduo precisa ter uma função adequada, está se comportando de maneira normal para que esse todo não adoeça. Então, na medida que os indivíduos vão perdendo a capacidade de ser morais, esse mecanismo de sociedade, nesse caso o poço, passa a passar por um processo, né, anômico, ou seja, de transformação negativa, ou um lugar inóspito, onde as pessoas começam a ter um comportamento desviante, né, que tem um comportamento anormal. E aí, naquele modelo ali de estrutura social, a gente percebe, segundo Durkheim, o processo de anomia. Um outro conceito durkheimiano, que é até citado durante o filme, é o conceito de solidariedade espontânea, né? Então, Durkheim é o primeiro sociólogo que vai dizer que uma sociedade só sobrevive segundo regras também, segundo lá o Thomas Hobbes, né? Ele concorda com Hobbes, mas o corpo social precisa da cooperatividade, da colaboração desses indivíduos, e cada um tem que exercer sua função plenamente. E esses indivíduos precisam ser solidários. Essa solidariedade, ela pode ser artificial, quando ela é cobrada, ela é uma obrigação, mas ela também pode ser espontânea. E no filme a gente vai ver vários momentos em que o processo de solidariedade espontânea não ocorre, né? Não se dá. Por mais que a gente tenha uma tentativa, né, daquela companheira dele, de organizar os pratinhos e pedir que os outros façam isso, né, subsequentemente, né, para que sobre comida para as outras pessoas de baixo, isso não acontece, porque as pessoas, elas passam por um processo de esquecimento, né, do processo de solidariedade espontânea, beleza? Então a gente já começa, né, a fundamentar essa análise crítica a partir da teoria sociológica moderna do Émile Durkheim. Agora, a gente vai para uma compreensão... Então, gente, aí a gente também tem que perceber no filme, né, Nietzsche. E uma das coisas que fica bastante evidente nessa obra, né, O Poço, é exatamente a moral do rebanho de Nietzsche, né? Então a gente sabe que Nietzsche é um pensador amoralista, né? E ele vai condenar, por exemplo, né, essa moral instituída desde Sócrates e que foi, de certa forma, né, absorvida pelo cristianismo. Por que Nietzsche discorda desse modelo de ética, de moral, né? E ele vai chamar de moral do rebanho. Porque, segundo Nietzsche, esse modelo de moral nos torna fracos, né? E no momento de extrema sobrevivência, como é o poço, o indivíduo teria resistência, né, a lutar pela própria potência de vida, que é inicialmente o que a gente percebe no começo do filme, né? Quando, por exemplo, o artista do filme, ele se recusa a se alimentar, né? Ele acha que ele vai conseguir e tal, enfim. Ou num determinado momento em que, por exemplo, não tem saída, ele vai ter que ser obrigado a se alimentar de carne humana. Então, ele prefere comer os vermes a comer a carne humana. Então, a gente vê que, segundo Nietzsche, isso acontece porque aquele indivíduo é muito compassivo, né? E esse conceito de compaixão não está presente, por exemplo, num sentido bom, né, na teoria, vamos dizer assim, nietzschiana, né? Então, é o que ele mais condena na moralidade, é o sentimento de compaixão, de você passar por cima de si, né, em detrimento ao bem para o outro, né? Isso é muito sério, isso é muito grave, né? Enfim, tem muita gente que se choca, né, com esse modelo de ética aí, de ética não, com essa crítica que se faz à moral do rebanho segundo Nietzsche. Uma outra coisa que a gente vê plenamente no filme é a alusão à ética, né, sartreana. O Sartre, ele é um filósofo existencialista que vai dizer que o homem existe e depois ele realiza o projeto da própria existência, né? Ele toma a vida como um projeto. Então, nós estamos condenados a ser livres, né? A fazer escolhas. Então, o nosso projeto de vida é um projeto de vida a partir de nossas escolhas. Então, o homem não nasce nem bom nem mal. Ele é fruto das suas próprias escolhas, né?
E a gente vê que o Poço é uma prova, né, o tempo inteiro, né, de resiliência, de autodomínio, de resistência de caráter. Porque, na verdade, assim, o indivíduo ali em condição extrema, ele tem toda a condição de, por exemplo, voltar a um estágio, vamos dizer assim, né, animalesco. E decidir para uma coisa que seja grotesca, né, bárbara. Então, pro mal, né, para trocar em miúdos para vocês entenderem. Então, o que a gente vê presente ali? O indivíduo, ele tem, né, a possibilidade de ser, de escolher, né, ser bom ou mal. E aí chega um momento em que o parceiro dele vai devorá-lo, né, e ele consegue ser salvo pela moça lá, a mãe que tá procurando a filha. E ele, quando solto, a primeira coisa que ele faz, né, a moça machuca ele, mas quem dá o golpe final é o cara que ele tentou devorar, né, o artista. Então, o que a gente vê? O protagonista da história. E aí, o que acontece? A gente vê que, naquele contexto, ele passa por cima de todo tipo de valor, de regra social, porque o que vem à mente dele é o sentimento de vingança, de ódio, né? E aí, tanto é que depois de morto vem uma voz da consciência, aquela pessoa morta, né, falando com ele: você não foi melhor do que eu quis te devorar pela minha sobrevivência, mas você que se dizia tão bom, na primeira oportunidade que você teve, você me matou, né? Então é um dilema, assim, uma provocação, né, ética. Então o filme discute muito dois modelos praticamente, né, de éticas. O modelo utilitarista, que determina, por exemplo, que um mal pode ser feito em detrimento de um bem maior. E um modelo clássico de ética, né? Esse que, por exemplo, o Nietzsche combate, né? E que o próprio utilitarismo se volta também contra, que é o modelo de fazer o bem pelo próprio bem, um modelo pautado na ética socrática, platônica, né? E até cristã. Então, uma vida precisa, né, ser garantida, independente se é de uma pessoa criminosa ou não. Então, é o bem pelo bem, né? Esse modelo de ética. Então, se discute muito ética no filme o tempo todo. Uma outra coisa que o filme aborda, e que eu não sei se vocês chegaram a captar esse sentido, é o conceito de projeção. Projeção é um mecanismo de defesa do ego, né? Do eu, segundo Freud. Então também, gente, tem Freud nesse filme, né? Pelo menos na minha visão. Então a gente está a todo momento ali vendo a culpa do ser humano se tornar mal é da estrutura social, é da administração que não tem consciência, né? Tem um momento que o sábio que está na cadeira de roda fala isso. Mas a administração não tem consciência, né? Então vejam, quem está acima parece não ter consciência do que acontece embaixo, né? No fundo do poço. Então existem muitas metáforas, né? E a ideia é o que você está se tornando, o que você se tornaria estando, né, em determinados estratos, camadas sociais, né? A questão é que o filme nos provoca mais do que uma crítica social, uma autocrítica pessoal, né? O que nós somos e o que nós nos tornaríamos diante de uma situação como aquela, né? Extrema. E é óbvio que o filme tá causando tanta repercussão emocional exatamente porque todos nós estamos sensíveis por conta da pandemia. Então isso ressoa, né, 4, 5 vezes mais dentro da gente, porque a gente está muito sensível mesmo, né? E aí o que acontece? A gente precisa entender essa questão da projeção, segundo Freud, né? Então a gente está muito mal acostumado, e a projeção é isso em Freud, né? Um mecanismo que diz assim: a culpa não é minha, né? Eu não fiz isso, foi a sociedade, as circunstâncias que me conduziram a fazer o mal, né? Então existem teorias e mais teorias que demonstram que, por exemplo, algumas pessoas acreditam, alguns teóricos, né, que vão dizer que o indivíduo acaba sendo fruto do meio, né? Outras teorias vão dizer, não, o indivíduo é fruto das suas próprias escolhas, como eu apontei para vocês em Sartre, né? Essa condição de que o meio determina o indivíduo, a gente pode ver até em Rousseau. Mas o Freud, ele tá dizendo, tudo isso é projeção, né? Então, projeção das coisas que nós não queremos assumir, ou que nós queremos encobrir. E o filme tá discutindo, né? Meninos, meninas, pais, né? Amigos, colegas. O filme tá discutindo, na verdade, personalidade e caráter. Mais do que tudo isso que eu já falei aqui, o filme, na verdade, é um tapão na cara da gente, um saculejo pra gente pensar, né, na nossa personalidade e nos hábitos que nós estamos adquirindo para formar o nosso caráter. Então, será que a gente realmente está mostrando o nosso verdadeiro eu? Ou será que a gente tem
um lado oculto que a gente não revela e que a gente passa a revelar em situações que sejam extremas. Então o filme tá brincando muito com isso. Talvez a gente não seja o que a gente pense, né? O que um ser humano é capaz de fazer para sobreviver. E observam outra coisa que acontece no filme que a gente muitas vezes não dá atenção. A mãe, né, que tá procurando, né, a filha. O filme coloca ela ali e tem um sentido muito interessante, né? Porque qual é o outro ser humano que é capaz de fazer as coisas mais interessantes pelo próprio filho, né? Uma mãe, né? Então a mãe é um ser humano espetacular, né? Porque por o filho é capaz de tudo. Veja o que aquela mulher passa, né? Supostamente à procura da filha, né? Que eles chegam até a duvidar, né? Então só pra chamar a atenção de vocês também pra isso. Uma outra coisa, a metáfora do caracol, né? É muito interessante. O escargot, né? Tem um momento do filme, e isso passou com certeza desapercebido por vocês. Chega um momento que chega o banquete, eles estão no estágio 7, se eu não me engano, no nível 7, ou é 6, acho que é o 6. E aí chega a bandeja intacta do escargot, né? E o artista, o protagonista, ele fala: olha, os escargots chegaram intactos, ninguém quis comer o escargot. E o escargot é um prato sofisticadérrimo, carérrimo, né? Enfim. Só que o caracol ali, a meu ver, tá sobre a forma de uma metáfora muito séria, né? E a gente vai discutir. E aí, gente, se faz uma crítica ali, né? Muito, muito sutil com aquele prato, né, sofisticado que é de escargot. Porque, na verdade, se a gente for observar esse animal, né, o caracol, ele tem uma certa resistência para se apresentar, né? Ele tem, na verdade, assim, algo que o recobre. Então, assim, ele se protege, ele não se revela por inteiro. Então, existe uma metáfora ali bem sutil durante o filme, que com certeza passou desapercebida e que tem a ver com isso, né? Com caracol. Então, essa questão da gente não conseguir mostrar, né, o nosso verdadeiro eu ao mundo. A gente tem muita resistência com relação a isso. E por conta até mesmo do convívio social e da rejeição, né, social. Então, assim, pensar um pouquinho nisso, né? E o caracol é um indivíduo vulnerável, né? É um animal extremamente vulnerável. Isso me fez lembrar também uma passagem do Assim Falou Zaratustra de Nietzsche, onde Nietzsche fala: o que você quer ser? Você quer ser tratado como um caracol? O caracol é tipo uma lesminha, né? Meio que um ser rastejante, né? E o Nietzsche, ele diz: se você aceitar a moral do rebanho, você vai ter que se humilhar, você vai ter que se condicionar a uma vida de ser rastejante, né? E o que acontece quando um ser rastejante é pisado? Ele se recolhe, né? Então, a questão do escargot ali naquele filme me remeteu muito a essa questão, né? Do indivíduo que rasteja, que se humilha, né? Que não tem essa vontade de si, essa vontade de potência, né? Segundo Nietzsche. E pra gente fechar essa análise, gente, tem muita coisa. Vem muita coisa na mente, né? Enfim. E pra gente concluir, eu não queria ser pessimista, não, né? Mas, assim, uma reflexão do Arthur Schopenhauer me veio à mente, eu me lembrei que o Schopenhauer, numa obra, ele fala isso ficou gravado pra sempre, né? No meu coração. Schopenhauer diz assim, com muito desencantamento, que de todos os seres, o ser humano é o único que usa a racionalidade para machucar os outros, né? Então, é muito sério isso que o Schopenhauer tá falando, né? Um filósofo, né, contemporâneo, que muitos dizem que é pessimista. Eu não acredito que ele seja pessimista, eu acho que em parte ele é realista. E tem uma outra citação do Schopenhauer que eu acho importante compartilhar com vocês e que eu acho que tem tudo a ver com esse filme, né? Schopenhauer diz assim: se é certo que existe um Deus que fez esse mundo, né? Eu não queria ser ele, porque eu não suportaria, né, as dores presentes nesse mundo no meu coração, né? Então essa citação também do Schopenhauer vem a calhar quando a gente discute, por exemplo, né, a que condição o ser humano chega numa situação de sobrevivência por medo da morte, né? Porque o filme suscita muito isso. E aí uma última provocação, uma última pergunta para vocês. O que vocês se tornariam, o que vocês seriam capazes de realizar se vocês estivessem, né, numa situação extrema como aquela, tá bom? Um beijo.